E hoje é mais um dia, aula de filosofia. Professor Ed já chegou. Hey, ho, let's go! Filosofia é um show! Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Bem-vindos ao nosso canal Amigo da Filosofia, Amigos da Filosofia, o canal mais rock and roll da história filosófica. Yeah! Pois bem, meus queridos, minhas queridas, meus caros príncipes e princesas, alunos pequenos e grandes que me acompanham nessa jornada filosófica. A gente vem falando, falei com você aí nos últimos vídeos sobre os filósofos pluralistas. Os filósofos pluralistas são filósofos pré-socráticos, ou seja, filósofos que cronologicamente vem antes do nascimento de Sócrates, ok? E esses filósofos eles procuram entender o que é o arqué da natureza. Arqué, para esses filósofos, é uma palavra que significa elemento primordial. Então, alguns filósofos acreditavam que tudo tinha surgido de um elemento primordial. Por exemplo, Tales de Mileto, considerado o primeiro filósofo, dizia que tudo teria sido feito a partir da água. Um outro filósofo chamado Heráclito, dizia que tudo teria sido feito através do fogo. Já os filósofos pluralistas acreditavam em mais de um arqué, por isso que eles são pluralistas, ou seja, o arqué deles era plural. Nós falamos, por exemplo, de um filósofo chamado Empédocles. Empédocles acreditava que tudo no mundo teria sido feito a partir de 4 sementes, e essas sementes, não por acaso, eram os 4 elementos: terra, ar, fogo e água. Terra, ar, fogo e água. Terra, ar, fogo e água. Esses 4 elementos estavam juntos, unidos. Havia uma força, uma energia que unia esses 4 elementos. Essa energia o filósofo chamou de amor. Mas havia uma força que separava os 4 elementos. Essa energia era o ódio ou a discórdia. Tudo, então, havia sido feito a partir da junção e separação dos 4 elementos por essas duas forças chamadas ódio ou discórdia e amor. Depois nós estudamos um outro filósofo que se chamava Anaxágoras. Anaxágoras acreditava que havia uma mistura primordial. Essa mistura era feita de sementes e havia uma inteligência que se chamava nous, e essa inteligência ela juntava e separava essas sementes. Eu cantei no último vídeo para vocês, né? Com essa minha voz de pato rouco, eu cantei para Anaxágoras existia uma inteligência, era nous. Tudo misturava sementes, se juntava, era nous. Para Anaxágoras, tudo eram as sementes. Lembram disso? E hoje eu quero falar um pouquinho sobre 2 grandes filósofos, 2 filósofos geniais, espetaculares, maravilhosos, torcida brasileira. Nós vamos falar nada mais, nada menos do que Leucipo e Demócrito. Leucipo nasce lá na cidade de Mileto, que é a mesma cidade onde nasceu Tales, considerado o primeiro filósofo. Então, Leucipo nasce em Mileto. Ele nasce em Mileto em 490 a.C. E ele se muda para a cidade de Abdera. E lá em Abdera ele monta uma escola, e nessa escola ele tem como discípulo um filósofo genial chamado Demócrito. Demócrito que nasce em 460 a.C. Então você tem uma diferença ali de mestre para aprendiz de 30 anos. E eles desenvolvem um estudo que é extremamente
novo para a época. Eles pensam o seguinte: imagina se eu pegasse uma pedra e dividisse essa pedra no meio, eu teria duas pedras, e se dividisse de novo, e dividisse até pedaços pequenos. Eu vou fazer um exemplo aqui. Vamos imaginar este papel, faz de conta que ele é uma coisa. E eu separo, corto esse papel pela metade. Depois corto a 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 metade. Depois eu corto o quê? O quê? O quê? Isso, a metade. Depois eu corto a metade. Aí depois eu corto a outra metade. Aí depois eu corto a outra metade. Aí depois eu corto a outra metade. Aí depois eu corto esse pedacinho bem pequenininho. Eu corto de novo. Aí depois eu pego esse pedacinho e corto de novo, até que vai chegando um pedaço tão pequenininho. Isso daqui a gente está vendo ainda. Mas imagine se eu conseguisse cortando cada vez metade, 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 até que vai chegar uma hora que eu tenho um pedaço tão pequeno, que é indivisível. Um pedaço tão pequeno, mas tão pequeno que eu não consigo mais dividir. Ora, ora, ora. Se eu falasse em grego, eu diria que esse pedaço, né, então em português é não divisível. Em grego seria átomo. Sim, senhoras e senhores, Leucipo e Demócrito acreditavam que tudo no mundo era composto por partículas muito pequenas, chamadas átomo. Átomo. Uia! Esses átomos, eles se juntavam e se separavam através de atração e repulsão. E à medida que eles se juntavam e eles se separavam, esses átomos formavam todas as coisas, do peixe que nada ao pássaro que voa, da minhoca que está na terra, à lenha que queima e gera o fogo. Tudo no mundo para esses dois filósofos eram o átomo. Tudo era feita de partículas minúsculas que eles acreditavam àquela época ser indivisível, chamada átomo. O interessante, é claro, que eles estavam certos. Tudo realmente no nosso mundo é feito de átomos. Mas o interessante é você pensar que eles imaginam o átomo em 410 anos, 390 anos antes de Cristo. É espetacular pensar isso. Ou seja, você tem dois homens que lá por volta de 450, 440 anos antes de Cristo nascer diziam que o mundo era composto por uma substância indivisível chamada átomo. Para mim, isso é genial, isso é espetacular. Mas o interessante é que depois deles, o Leucipo vai morrer em... Eu fico olhando aqui na minha cola para não falar errado para você, tá bom? O Leucipo vai morrer em 420. O Demócrito morre alguns anos depois, né? 420 antes de Cristo, perdão. E Demócrito morre em 370 antes de Cristo. O Aristóteles olha o estudo desses dois filósofos e fala assim: esses caras estão errados. Quem estava certo para Aristóteles era Empédocles, que dizia que tudo era feito dos quatro elementos. Então essa visão aristotélica é uma visão que perdurou durante séculos. Durante muitos séculos as pessoas acreditavam que o mundo era composto pelos quatro elementos. Até que lá em 1800 depois de Cristo, um homem chamado John Dalton, que nasce em 1766 depois de Cristo e morre em 1840, então a gente está falando 1800, 2200 anos depois da teoria do Leucipo e do Demócrito, ele revê essa teoria e diz: Demócrito e Leucipo estavam corretos. Tudo no mundo é formado por átomos. A ciência se desenvolve a partir daí. Onde Demócrito e Leucipo erram, hoje a gente sabe que o átomo ele é divisível.
Então você pode. A química vai estudar isso, né? A química vai dizer que no átomo nós temos nêutrons, prótons, elétrons, etc, etc, etc. Mas, ainda assim, são os átomos que formam o mundo, são os átomos que formam a minha mão, são os átomos que formam a minha caneta, são os átomos que formam o corpo dos meus gatos, são os átomos que formam tudo o que nós temos no mundo. Meus amores, esses foram os geniais Leucipo e Demócrito. E eu espero que você tenha gostado muito. Se você gostou, você sabe, né? Mas que é que os caras falam aí, os youtubers famosinhos? Clica no gostei, compartilha e que mais? Que mais? Dá like. O importante é que você tenha gostado e que você saiba que os primeiros que falaram em átomos, os primeiros que falaram que o mundo todo é feito de uma substância muito pequena que se junta e se junta e se separa, formando as coisas, foram Leucipo e Demócrito. E eles diziam mais, que não há nenhuma inteligência que juntem e separem essas substâncias. Não, elas se juntam e se separam apenas por causa do magnetismo. Muito legal. Espero que vocês tenham gostado. O Deus de dentro de mim, honra e salve o Deus de dentro de vocês. Namastê. Hoje foi bacana, teve aula de filosofia, professor Ed aqui falou, hey ho, let's go, agora Ed, eu me vou. Ficou horrível essa rima, mas é o que tem pra hoje. Tchau, meus amores, amo vocês. Hey ho, let's go.